Olá meus amigos, mais um vídeo para vocês num dia muito especial. Hoje é 29 de março, aniversário da capital mais antiga do Brasil, Salvador, a cidade que eu tive o privilégio de nascer, que eu passei esses últimos 29, quase 30 anos da minha vida. E para celebrar os 473 anos dessa cidade tão maravilhosa e tão rica culturalmente, eu gostaria de trazer um pouco da história e da obra de um dos seus filhos mais polêmicos e que também é um dos meus poetas favoritos, ninguém menos do que Gregório de Matos. Bom pessoal, talvez você esteja se perguntando por que é que eu estou atrelando o aniversário de Salvador a Gregório de Matos. Na verdade é impossível que num vídeo como esse eu fizesse um recorte cultural de Salvador muito amplo, trouxesse todos os autores ou até mesmo só os principais autores soteropolitanos. Afinal de contas, são séculos de história cultural riquíssima que não tem como traduzir num vídeo só. Então eu decidi escolher um autor que eu acho que representa bem o que a Bahia tem a oferecer em termos de cultura, porque é um autor satírico, um autor repleto de poemas de duplo sentido, que chocou a sociedade da época com as suas críticas. Então, tanto pela vocação humorística misturada à política, que o resultado é justamente a satírica, eu acho que tem tudo a ver com Salvador, além do que foi um dos nossos primeiros autores de renome, estamos falando lá do século XVII. Então é por isso que hoje, no aniversário de Salvador, em celebração a essa cidade incrível, eu quero falar um pouquinho de Gregório de Matos Guerra, o Boca do Inferno. Gregório de Matos nasceu em Salvador em 1636. Ele teve uma educação de qualidade, estudou inicialmente aqui, depois foi para Portugal estudar cânones. Você talvez não esteja familiarizado com essa palavra enquanto curso, mas sim, antigamente existia esse curso de bacharel em cânones, que era um conhecimento adequado ao serviço público, na parte administrativa ou legal. Esse curso foi fundido com o curso de leis que existia em Portugal, isso já no século XIX, e se tornou o que hoje conhecemos como direito. Então, na época, existia essa separação e Gregório de Matos foi para Portugal fazer esse curso de cânones que o permitiu entrar no serviço público. A história de Gregório de Matos no serviço público é bastante extensa. Gregório de Matos ele foi juiz de fora, que era um título utilizado quando a corte nomeava um juiz externo ao ambiente para não ter interferência, nos processos que aconteciam, nos litígios que aconteciam. Então nomeava-se um juiz que vinha de outra cidade, de outra localidade, para não ter nenhum tipo de conflito de interesse, chamava-se juiz de fora. Pois bem, Gregório de Matos foi juiz de fora, ele representou a Bahia nas cortes de Lisboa 2 vezes, inclusive. Ele foi procurador da Câmara da Bahia, desembargador e depois tesoureiro-mor da Sé da Bahia. O que acontece é o seguinte, Câmara da Bahia, na verdade, é como se falava Câmara de Vereadores da cidade de Salvador, porque antigamente era conhecida como a cidade da Bahia ou simplesmente Bahia, como aparece em muitos dos poemas de Gregório de Matos. Quando você vê essa referência à Bahia, ele está se referindo a Salvador. Então, quando ele foi procurador da Câmara da Bahia, era de Salvador. Só para ficar esse esclarecimento histórico, que vale para os poemas dele também. Quando você achar lá a palavra Bahia, que aparece muitas vezes, ele se refere basicamente ao que hoje conhecemos como a cidade de Salvador. Essa trajetória dele no serviço público já era marcada pela fama como poeta. Ele já tinha a sua veia satírica, embora não fosse a única. Gregório de Matos tinha alguns poemas satíricos, mas tinha também o poema sacro, com um tema religioso. Ele demonstrava a sua fé também através dos poemas. Tudo mudou na vida de Gregório de Matos quando ele foi destituído do posto de tesoureiro da Sé da Bahia. Ele tinha essa história com o serviço público, que é aquela coisa, na época não havia Estado laico e Igreja e Estado eram totalmente ligados. E ele tinha essa trajetória ligado à Igreja no serviço público, mas ele começou a angariar a antipatia de muita gente ali dentro, justamente por seu caráter satírico e insubordinado. Ele não seguia exatamente as regras, ele se recusava a alguns ritos e algumas práticas comuns e chegou a ser acusado até de desrespeito a Jesus Cristo pela Santa Inquisição, etc. O que acontece é que ele acabou sendo destituído do cargo
e aí que se intensificou sua veia satírica e vieram alguns dos poemas mais chocantes que a Bahia já viu em toda a sua história literária. Gregório de Matos rapidamente passou a ser conhecido como Boca do Inferno, porque ele começava a espalhar poemas pela cidade que falavam mal da igreja, falavam mal dos oficiais de justiça, dos militares, da própria alta sociedade, da fidalguia. Comparava os fidalgos a índios, dizia que os fidalgos tinham algo de sangue indígena, o que era um absurdo para a época, uma grande ofensa. E ele por isso foi conhecido como Boca do Inferno ou Boca de Brasa, os dois nomes se aplicam, porque ele falava mal de todo mundo, mas falava mal com uma precisão e um brilhantismo que é uma coisa bonita de se ver, meus amigos, como a gente vai ver alguns poeminhas dele daqui a pouco. Pois então, Gregório de Matos angariou a antipatia de basicamente todo mundo, ele era odiado pelos governantes, pela igreja, pelos fidalgos, e ele chegou a ser ameaçado de assassinato e acabou sendo, antes de ser morto, ele acabou sendo degradado para Angola, que também era uma colônia portuguesa na época. Pois bem, Gregório de Matos se viu obrigado a viver em Angola durante alguns momentos, acabou perdoado depois, mas não totalmente, ele não ganhou o direito de voltar a morar na Bahia, foi morar em Recife e acabou falecendo pouco depois. Não deixou nenhum livro publicado, acreditem. Todos os poemas dele eram veiculados a boca pequena, entre o próprio povo, os poemas eram espalhados e pegavam mesmo como fogo na palha por Salvador daquela época, sem precisar publicar nenhum livro. Os livros só foram publicados com poemas de Gregório de Matos muito depois de sua morte, séculos depois de sua morte, e acreditem, esses poemas sobreviveram, poemas que circulavam em meio ao povo, em cartazes, em panfletos, sobreviveram às eras e vieram a ser editados em livro já mais recentemente, confirmando a fama desse glorioso poeta que a gente está conhecendo um pouco mais hoje. A poesia de Gregório de Matos é uma poesia mórbida, satírica, como eu disse, que combina um pouco até de agressividade, visceral demais nas críticas que fazia a vários grupos da sociedade da época, mas também tem poesias sacras, tem poesias mais líricas e filosóficas, embora mesmo a parte satírica fosse o forte dele. O jeito visceral que ele falava as coisas é muito direto, muito agressivo e até mesmo com termos de baixíssimo calão para a época, foi o que tornou realmente Gregório de Matos tão famoso em sua época. O primeiro poema que a gente vai conhecer é Triste Bahia, que virou música na belíssima voz e belíssima composição de Caetano Veloso, que transformou basicamente o mesmo texto do poema em música e que por isso se tornou tão famoso. Triste Bahia, ó quão dessemelhante estás e estou do nosso antigo estado. Pobre te vejo a ti, tu a mim empenhado, rica eu tive já, tu a mim abundante. A ti tocou-te a máquina mercante, que em tua larga barra tem entrado. A mim foi me trocando e tem trocado tanto negócio e tanto negociante. Deste em dar tanto açúcar excelente pelas drogas inúteis que abelhuda, simples aceitas do sagaz brichote. Ó, se quisera Deus que de repente um dia amanheceras tão sisuda que fora de algodão teu capote. É uma tendência que ele tem, como a gente vê em outros poemas, de falar do mercantilismo, de como as relações se tornaram excessivamente pautadas no dinheiro. A gente vai ver isso aqui no próximo poema também. Esse é um trecho de um outro poema de Gregório de Matos, brilhante, que pelo menos essa parte revela bem o que ele pensa de como agem as autoridades na cidade da Bahia em sua época e a relação disso com o dinheiro, como eu acabei de falar. E que justiça resguarda, bastarda, é grátis distribuída, vendida, que tem que a todos assusta, injusta. Valha-nos Deus e que custa, o que é o rei nos dá de graça, que anda a justiça na praça, bastarda, vendida, injusta. Imagine o impacto que um texto como esse provoca na sociedade da época. Imagine então a igreja que ele tanto serviu, como se sentiria ouvindo versos como esses aqui que eu vou dizer agora. A nossa sé da Bahia, com ser um mapa de festas, é um presépio de bestas. Se não for estrebaria. Várias bestas cada dia, vemos o que o sino congrega. Caveira, mula galega, o deão burrinha parda, pereira besta de albarda, tudo para a sé se agrega.
Vamos a outro agora, criticando a valorização que a cidade da Bahia dava a quem é de fora e maltratando seus próprios filhos. Senhora Dona Bahia, nobre e opulenta cidade, madrasta dos naturais e dos estrangeiros madre, dizei-me por vida vossa em que fundais o ditame, de exaltar os que aí vêm e abater os que ali nascem. E por fim, para sair um pouquinho da parte satírica, que é o que mais interessa na história de Gregório de Matos, e mostrar como ele também falava um pouco de uma maneira mais leve de outros temas, principalmente sobre a fugacidade do tempo e da vida, né? Uma concepção um pouco filosófica, filosofando um pouco sobre a vida, trago também um trecho de um outro poema dele. Vamos lá. Nasce o sol e não dura mais que um dia, depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas a alegria. Porém, se acaba o sol, por que nascia? Se é tão formosa a luz, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura? Como o gosto da pena assim se fia? Mas no sol e na luz falta a firmeza, na formosura não se dê constância e na alegria sinta-se a tristeza. Começa o mundo, enfim, pela ignorância e tem qualquer dos bens por natureza a firmeza somente na inconstância. Um poema belíssimo que nos faz pensar sobre como tudo na vida, tudo no mundo é transitório e nos fazer refletir por que é transitório afinal, né? Se a luz é tão boa, por que ela não dura? Escrito com um brilhantismo evidente que mostra que Gregório de Matos era muito mais do que um mero crítico, um poeta satírico, o que por si só já seria fantástico. Pois então, hoje espero que você tenha gostado de conhecer um pouco mais desse fantástico poeta e, por que não dizer, engraçadíssimo com suas críticas contundentes à sociedade da época. Uma pessoa que iniciou talvez um precursor de tantos movimentos culturais, tantos escritores, poetas e depois cineastas, dramaturgos, que trouxeram a crítica social para o dia a dia e que foram ácidos quando realmente deveriam ser, em luta por alguma coisa, por algum ideal. Gregório de Matos talvez seja inspiração para todas essas pessoas. Tem uma obra extensa que nunca foi publicada, mas teve a fama das ruas, a fama da boca pequena, a fama da linguagem popular. E assim se desenvolveu esse que é um dos autores que melhor representa a Bahia e por isso eu trago ele justamente hoje, no aniversário de Salvador. Salve Gregório de Matos, o Boca de Brasa, Boca do Inferno. Obrigado a você por ter assistido. Parabéns, Salvador! Comente, compartilhe, curta e aproveite esse vídeo com seus amigos. Obrigado!